Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, a videoaula de hoje é o capítulo 3, tem como título Igreja com Propósito. Isso, é uma sequência de encontro de pertencimento. Os primeiros capítulos, se vocês observarem, fala sobre nós, nossa evolução, crescimento, consciência, criação, nossa vivência em sociedade. E agora os capítulos que se antecederem, será como igreja, esse povo mútuo, inserir em nós o que é ser e viver igreja, que é um prelúdio muito importante para nós. Então, vamos lá desbravar esse capítulo? O capítulo 3 trata sobre a formação, o nascimento da igreja e sua origem. O autor vai traçar uma linha do tempo meio que anacrônico, mas esboçam uma compreensão de origem da igreja como nome e como povo. O autor vai navegar entre duas vertentes, duas vertentes, de formação. Sim, vocês podem perceber ao longo da leitura que vocês estarão fazendo que ele busca igualar o projeto igreja desde o Antigo Testamento, de alguma maneira, e ao Novo Testamento, buscando de alguma maneira projetar e evidenciar a nomenclatura igreja e sua formação. O capítulo fala sobre presciência de Deus e o seu projeto no deserto. Vejam também que o próprio capítulo vai trabalhar os tempos cíclicos de Deus, que são Aions, Cronos e Kairos, que o tempo só foi estabelecido depois do Haja, onde vai as noites e as manhãs, semanas e dias, o tempo definido em Aions. Depois desse desvendamento temporal, a lição em si traz 5 propósitos da igreja na questão do grande mandamento e da grande comissão, que amar e são elas: adoração, ministério, evangelismo, comunhão e discipulado. O capítulo movimenta 5 pontos importantes no aspecto natural da igreja. O tópico 1 fala sobre a igreja é movimento, não um monumento. Na questão de que a igreja somos nós, seres fisiológicos, e não ensina sua estrutura física como prédio, endereço fixo, CNPJ, uma instituição, rol de membros, registros, estatutos e etc. Isso me faz lembrar quando fiz a faculdade de História, em que Mark Bloch, um grande historiador do século XVII, um cara brilhante, escreveu que nós, os seres humanos, fazemos história, e que a história ela não é rígida, não é morta, que a história é vida e movimento. Assim, a igreja, como é formada por pessoas, então ela está sempre em movimento, ainda que em um estado físico seja importante para se reunir. A igreja orgânica está sempre promovendo vida. Se não tivermos cuidado, a igreja como prédio se torna um grande mausoléu. Exato. A igreja ela não é estática, limitada, é um conjunto de 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja ela não é compulsória, não é filantrópica, é uma base de reunir pessoas para um propósito: evangelizar o mundo, evangelizar o mundo. O ponto 2 traz como tópico a igreja do Antigo Testamento. Estabelece o nome igreja traçando paralelo ao Novo Testamento. É uma questão testamentária, é textual, em que se coincide só já na questão da semântica da palavra entre congregação ou tenda no Velho Testamento e eclesia no Novo Testamento. O tópico busca maximizar o conceito da igreja e seu estabelecimento. Então o tópico 2 fica nessa dualidade. O comportamento entre os antigos, chamado pai da igreja, e o novo, estabelecido por Cristo, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Salvos e não salvos. Só é povo eleito e povo não eleito. Os redimidos, justificados, regenerados,
pelo sangue de Cristo, e os que foram no Antigo Testamento através dos prelúdios, né, dos prepúcios, dos sacrifícios de animais e as leis ordenadas por Deus, né, na lei mosaica. Leiam interligando o quadro que existe aí no tópico 2, né, que mostra as comparações ou as diferenças entre ambas as igrejas, né? O tópico 3 relata sobre a organização da igreja. Se vocês repararem, depois do criacionismo da igreja, da consolidação da igreja, do poder constituído da Antioquia, onde o movimento dos 12, né, explodiu e foram chamados pela primeira vez de cristãos, e da institucionalização da nova religião, passado pelos concílios Constantiplano, de Niceia e de Trento, com a aceitação e recebimento de novos membros dentro do corpo da igreja, acabando gradativamente com a igreja colonial, com a igreja imperial e desagregando o culto e liturgias engessadas. A igreja pré-estabelecida pelos apóstolos dá um novo significado na eclesiologia, pois eles estavam ensinando, orando e partindo pão nas casas e no templo. Então, vocês percebam, né, que a igreja, ela ao mesmo tempo que é perseguida, também se torna uma igreja em movimento, não apenas na querela dos tempos, mas na sua desenvoltura cristurástica. Exato, aprendendo aos pés de Jesus. O tópico 4 já tem seu arcabouço o título de Retornando à Eclesiologia Bíblica dos Tempos de Jesus. Vocês sabem que é eclesiologia? Bom, é o estudo sobre a igreja. Ela faz um retorno nessa transição entre o Velho e o Novo Testamento, buscando alinhar a visão da aliança de Deus com o povo que saiu do Egito e a visão da aliança estabelecida por Cristo no século 3. E isso, daí vocês podem contemplar a igreja no Antigo, que eram como base as tábuas da lei que perdurou na criação do judaísmo, enquanto no movimento de Jesus durante essa terra, durante os 3 anos em que esteve sobre essa terra, ensinando sobre o reino, promovendo curas, anunciando e exaltando a figura de quem? Do Pai, né? O nosso Deus Todo-Poderoso. Não se vê, né, nenhum escrito ou pergaminho, tábuas, papiros deixado por Cristo, a não ser somente seus ensinamentos via oralidade, exatamente, que mais tarde alguns apóstolos e homens inspirados por Deus, né, escreverão o que hoje chamamos de Bíblia. No próprio tópico vai traçar alguns pontos que se devem se observar, né? Um que é trabalho duro, em que Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Era o modo de não só falar, mas fazer. Jesus foi exemplo, modelo vivo de como deveria ser a igreja estabelecida por ele. Não era uma questão de mandar fazer, e sim fazer indo. Exato. O ponto 2, Jesus fez isso com muita oração. Presta atenção. Um dos aspectos importantes dentro do arcabouço da igreja é a oração. Era devoção ou cumprimento do propósito. Aí se revela que a igreja, nos 2 modos de ser, ela é física, mas ao mesmo tempo espiritual. O tópico 3, Jesus conhecia o propósito do seu ministério. O importante do chamado é saber para que você serve dentro dele. Exatamente, Jesus sabia o que era, o que tinha e o que deveria fazer. Não era alienado, era alinhado com a visão do Pai. E hoje, diante do seu chamado, você sabe qual é o seu propósito? Meu líder, meu futuro líderes, mais importante a você, meus alunos, é que você não só é utilitário do chamado, vocês são úteis dentro dele. O ponto 4 de Jesus chamou líderes para estar com ele nessa missão, né? Que é o ápice do chamado, não é só ser escolhido, e sim ser treinado, ensinado, capacitado, né? Ou capacitando outros no mesmo nível que você. Seletividade muitas vezes tem a ver com coragem, pois nem todos entenderão o chamado. Mas ainda assim, Jesus manda evangelizar, ensinar, batizar, fazer discípulo dentro do
Gessel em que você estará, você deverá ser um visionário e passar essa visão àqueles que vocês tomarão para ensinar, ser seus discípulos, né? Discipulado é uma regra básica no Gessel. O ponto 5, Jesus formou e treinou seu Gessel. Essa abordagem anacrônica, mas como a questão da lição é projetar em Jesus o precursor da igreja, e por formar um grupo que estava com ele para o chamado, a razão pelo qual se diz que Jesus teve um Gessel, lembrando que Gessel é uma nomenclatura da denominação herleana. Exato, pois Gessel, além de ser um pequeno pastor, do Gessel, ele deverá constantemente ensinar a sua liderança do Gessel e comissionar nessa missão de evangelizar e ganhar as almas. O capítulo 5 relata sobre, o título de A Igreja dos Atos dos Apóstolos, trazendo uma configuração do que foi o trabalho dos 12 apóstolos em que deu seguimento aos ensinos de Jesus. A igreja crescia ainda que sofresse perseguição pelo Império Romano. Eles não abandonaram a fé e o ensino, eles foram mais resistentes, estratégicos, dentro da visão e prática do ID. O capítulo faz um comparativo da igreja convencional, o que é, e da igreja em Gessel. Leiam o quadro exemplificando e vocês entenderão todo o sistema do que é igreja, do que é Gessel, ainda que o Gessel é uma pequena igreja reunida em um lar. Sim, tem um ótimo estudo, espero que tenham gostado da nossa videoaula, espero vocês no próximo e lembrando mais uma vez, Gessel, até a última casa!